Salmo 82, Salmo 82, versos 3 e 4, eles vão servir de base aí para o que a gente vai falar hoje. Salmo 82, versos 3 e 4 dizem assim: Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos encaminhe, nos direcione, nos dê o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de sermos confrontados por ela. Ó Deus, existem pecados em nossos corações que a gente nem sabe que é pecado. E a minha intenção, ó Deus, é levar os meus irmãos aqui a perceberem junto comigo e com a Tua palavra que nós temos uma responsabilidade dada por Ti diante daquelas pessoas que são injustiçadas, violentadas, que sofrem e não há quem as proteja. Que a Tua palavra, Deus, nos mostre o nosso dever de crentes, de cristãos para com estas pessoas. E que ao observarmos, ó Deus, o que vamos aprender, isso não seja apenas uma teoria bonitinha na qual nós achamos legal, interessante, mas que haja despertamento aqui entre nós, que haja mudança nos corações aqui, na forma como nos portamos e comportamos em relação ao outro. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Fazei justiça ao pobre e ao órfão, procedei com retidão para com o aflito e o desamparado, livrai o pobre e o necessitado, livrai-os das mãos dos ímpios. Mesmo naquelas sociedades mais avançadas, pensa em sociedades bem à frente no seu tempo de outras sociedades, mesmo em sociedades bem avançadas, civilização e barbárie andam juntas. A civilização e a barbárie travam quedas de braço. Por exemplo, os gregos, século IV a.C., ali foi inventado, naquela sociedade ali, com aquele povo, um negócio chamado de pensamento abstrato, que chegou a colocar a humanidade num patamar superior. Mesmo essa sociedade grega, mesmo esses homens que foram capazes de criar naquela época isso aqui, eles conviviam sem nenhum remorso com um negócio chamado de escravidão e genocídio. Aquelas cidades que os gregos sitiavam, as cidades inimigas, conquistadas, sitiadas pelos gregos, elas poderiam escolher entre rendição e resistência. Se eles escolhessem pela rendição, apenas os homens seriam mortos. Mas se eles escolhessem em resistir ao ataque dos gregos, um massacre geral acontecia e executava todo mundo, inclusive crianças, mulheres e idosos. Uma sociedade impressionante fazia isso.
Os romanos, no auge do Império Romano, eles atingiram um nível de qualidade de vida que só pôde ser equiparado com o advento da Revolução Industrial 16 séculos depois. Qual era a diversão mais popular dos romanos naquela época? Ver pessoas sendo devoradas por leões lá no Coliseu. Vamos voar para as sociedades modernas, dar um salto na história. E a gente percebe um palco onde esse fenômeno de contrastes também existe. Por exemplo, no começo dos anos 60, a União Soviética foi a primeira nação e teve a capacidade de colocar um homem em órbita. Primeira nação no mundo colocou um homem em órbita lá na década de 60. Essa mesma nação que tinha uma tecnologia impressionante para a época, mandava dissidentes para morrer de fome e exaustão no trabalho escravo, nos chamados gulags. Mesma sociedade. Estados Unidos, pós-guerra. As pessoas que viviam nos Estados Unidos pós-guerra tinham mais luxo do que os reis, os monarcas do começo do século XX. Nessa mesma sociedade existia um ódio racial que separava brancos e negros. E ambos, tanto brancos quanto negros, eram alvos de organizações secretas assassinas como a Ku Klux Klan. Então perceba, mesmo nas sociedades mais avançadas, civilização e barbárie caminham juntos. Travam quedas de braço. Ou seja, a violência, ela está presente em todas as sociedades ao longo da história, em todos os tempos. Óbvio que os níveis de violência, eles vão variar dependendo da impunidade, da corrupção das sociedades. Isso é óbvio. No entanto, onde existir o homem, ali existirá a violência decorrente do coração pecaminoso e mau desse homem. É por isso, gente, que a Bíblia trata desse tema, violência, injustiça, barbárie, do início ao fim. É por isso que violência é tratado na Bíblia em todos os livros. E é interessante a gente observar a quantidade de textos bíblicos que chamam os filhos de Deus à responsabilidade. Há variedade de textos bíblicos que dizem assim: aqueles que são salvos por Cristo precisam fazer diferença na sociedade, lutando com as armas que eles possuem, no lugar em que eles estão inseridos, com a força que eles têm para acabar com o mal social, para acabar com a violência. A variedade de textos bíblicos que nos exortam a assumirmos uma postura diante do inocente que sofre. Segundo as Escrituras, e a gente vai ver isso hoje, os inocentes que correm perigo, quem são eles? Quais são as pessoas que devem ser alvo da nossa proteção, da nossa preocupação, da nossa ação? Muitas vezes, os inocentes que correm perigo são pessoas impotentes. Não há quem as defenda, não há quem lute por elas. São atores marginais no cenário social.
Muitas vezes, os inocentes que correm perigo, ou melhor, quase nunca são amigos pessoais da gente. Raramente são o tipo de pessoa que exige a nossa atenção ou que nos obriga a mudarmos de plano, a sairmos da nossa agenda. Os inocentes que correm perigo na nossa sociedade, ao nosso redor, são o tipo de pessoa que normalmente nós temos a inclinação de ignorar. Quase nunca nós dispensamos sobre elas o nosso amor e a nossa bondade. Os problemas delas são delas, não são nossos. Como diz o ditado, você para mim é problema seu. Essas pessoas, elas nos são estranhas. Nos são estranhas, mas são conhecidas do nosso Deus. Deus as ouve. Em seu dilema, em sua dor, em sua luta, elas gritam, elas clamam, elas pedem a Deus por ajuda, por livramento, e Deus as ouve. E Deus tem o seu coração inclinado a elas. Abra aí o Salmo 72. Versos 12, 13 e 14. Ele livra o necessitado que clama, e também o aflito e o que não tem quem o ajude. Ele se compadece do pobre e do necessitado, salva a vida dos que estão em necessidade. Ele os liberta da opressão e da violência. A vida dessas pessoas é preciosa aos seus olhos. É por isso que Deus, Ele nos ordena, não é sugestão, é ordem, é mandamento. Os mandamentos da Escritura existem para que eu e você, para que nós sejamos levados a fazer o que naturalmente nós não faríamos. Por isso que é ordem. Uma vez que nós somos indiferentes ao inocente que sofre, Deus então nos dá um mandamento para que nos aproximemos da dor daqueles que sofrem. Deus nos ordena a olhar para aquelas pessoas com compaixão e com misericórdia. Deus nos ordena a deixar tudo para socorrer essas pessoas. Porque só através de ordens, de mandamentos, de imposições do nosso Deus, é que nós seremos capazes de olhar para a dor daquele que nos é estranho. Porque se fosse deixado como sugestão, nós não faríamos. Porque nós temos os nossos interesses, nós temos as nossas preocupações, nós temos os nossos confortos. Daí então a grande quantidade de textos bíblicos que estão no imperativo, que nos dão ordens para assumirmos uma postura de defesa do sangue inocente que é derramado, das pessoas que são injustiçadas ao nosso redor. Por exemplo, o texto mais famoso da palavra de Deus, Êxodo 20, verso 13: não matarás. O que nós não devemos fazer está muito claro, está explícito. O que não devemos fazer: não matarás. Agora, o que devemos fazer está implícito.
O que está implícito no chamado para que não se tire a vida é a convocação para que se preserve a vida. Entendeu isso? Não matarás. O que você não deve fazer está explícito. Agora, o que está implícito no chamado para que não se tire a vida é o chamado para que se preserve a vida. Você não é capaz de apanhar um revólver e ir lá e assassinar alguém. Mas a pessoa que está padecendo e morrendo perto de você, e você, não liga, não ajuda, não concedeu a ela nenhum tipo de ajuda e ela morreu por sua omissão, é a mesma coisa. Mas nós só nos culpamos pelo ato, por aquilo que nós fizemos. A omissão não nos pesa tanto a cabeça, não nos dói tanto o coração. Abra aí Êxodo 21. Êxodo 21, 18 e 19. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, causando-lhe a morte, o boi certamente será apedrejado, e a sua carne não será comida. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já costumava chifrar, e o seu dono, tendo sido advertido, não o manteve preso, o boi que matar um homem ou uma mulher será apedrejado, e o seu dono vai junto com ele, será morto. Até aí, homicídio culposo, gente, é o ato de você tirar a vida humana de forma não intencional ou acidental. Homicídio por negligência é a omissão em agir positivamente para proteger a vida humana quando há a oportunidade de fazê-lo. Então, a negligência em proteger e preservar a vida humana, quando isso está em nosso poder, quando nós temos a capacidade de fazer isso, é sim uma violação do 6º mandamento. Então, não é suficiente dizer assim, eu não fiz isso. Não fui eu que atirei. Isso não é suficiente. Se você poderia impedir, se você podia fazer alguma coisa para ajudar ali. Ou seja, a Bíblia diz sim que nós somos responsáveis pelos outros. E se nós formos negligentes e omissos, haverá sim um acerto de contas pelo sangue derramado. Deuteronômio 22, abra aí. Deuteronômio 22, verso 8. Quando construíres uma casa nova, farás um parapeito no terraço, para que não tragas culpa de sangue sobre a tua casa se alguém cair de lá. Percebeu? Qual é a ordem aqui? Nós devemos nos antecipar para manter o próximo em segurança. Então preste atenção, tanto o texto de Êxodo 21, que nós acabamos de ler, como esse texto de Deuteronômio 22, são aplicações positivas de qual ordem? Não matarás. Entendeu isso? Nós somos moralmente obrigados a pensar e a agir de forma a proteger e preservar a vida de todos os seres humanos. É responsabilidade nossa, do povo de Deus.
Mas nós só achamos que é pecado a parte do não matarás. A omissão em preservar e proteger e ajudar a vida humana não nos pesa a consciência. E à medida que nós formos prosseguindo nas nossas mensagens, daqui a 1, 2, 3 domingos, nós vamos ver que o negócio vai se afunilando. Tipo assim, sabe por que você não pode ajudar o outro? Ou sabe por que você não pensa em ajudar o outro? Porque você não quer gastar dinheiro com o outro. E quando você não quer gastar dinheiro com o outro, por quê? Porque você tem uma porção de dívida para pagar. Aquele negócio que você me falou, lembra? Por que a gente não é capaz de ajudar o outro? Porque a gente tem 8 prestações para pagar. As nossas prestações nos impedem de sermos cristãos. Outro texto. Deuteronômio 21. Esse é bem interessante, olha só, Deuteronômio 21, os 8 primeiros versos. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuir, for encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, os anciãos e os juízes sairão e medirão as distâncias dali até as cidades próximas do lugar onde tiverem achado o morto. Então os anciãos da cidade mais próxima do morto pegarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado nem tenha puxado na canga, e a levarão a um vale que nunca tenha sido cultivado nem semeado, onde haja água corrente, e ali quebrarão o pescoço da novilha. Então os sacerdotes, os levitas se aproximarão, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem e para abençoarem em nome do Senhor. E segundo a sentença deles se julgará qualquer disputa e caso de agressão. E todos os anciãos daquela cidade mais próxima do morto lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem o derramou. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel que tu resgatastes, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Até aí. Olha que interessante esse texto. Diz o autor sagrado que alguém foi assassinado e não se sabe quem foi o assassino. Tem uma pessoa morta, não sabe quem assassinou aquela pessoa. Nesse caso, a cidade que fica mais próxima do corpo deve assumir e aceitar a responsabilidade pelo corpo. Olha o verso 2 aí. Os anciãos e os juízes sairão e medirão as distâncias dali até as cidades próximas do lugar onde tiverem achado o morto. Qual é o princípio aqui? Isso nos lembra do princípio de que quanto mais perto nós estamos do corpo, mais responsáveis nós somos. Quando alguém que amamos ou que conhecemos morre, a gente para tudo, não é? Eu tinha um compromisso hoje à tarde que era inadiável, eu não podia sair do serviço, eu tinha que estudar para a prova amanhã, eu tinha que fazer aquilo outro, mas se um amigo próximo, um parente morre, para tudo.
Não tem jogo, não tem lazer, não tem responsabilidade, não tem nada que faça com que você não vá no velório do parente da pessoa amada. Separa tudo. É o princípio da proximidade com o corpo. Mas quando nós não temos familiaridade, ou quando a gente não conhece, ou apenas sabe da pessoa, fulano morreu. Que pena, né? Tomara que Deus ajude os familiares. Você vai no velório? Não vai. Você muda a sua rotina? Não. Os seus afazeres continuam. Ou seja, quanto mais perto estamos do corpo, mais responsáveis nós somos. É o princípio utilizado aqui. Quem nos mostra isso, só que de forma contrária, são os religiosos da parábola do bom samaritano. Você lembra lá do texto? Diz Lucas que eles passaram de longe da vítima. Eles viram a vítima, mas passaram de longe. Por quê? Não quer envolvimento. Não quero nenhum tipo de envolvimento com a vítima. Para reduzir a culpa ou o senso de responsabilidade pessoal, eles se distanciaram do homem, abandonando o camarada à morte. De acordo com o texto aqui de Deuteronômio, os responsáveis pelo cadáver eram aqueles que estavam mais próximos. Os juízes sairão e vão medir qual cidade está mais próxima. E aí, os responsáveis, aqueles que estavam mais próximos, diz o texto que eles tinham que fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, provar que eles testemunhar duas coisas. Primeiro, que eles não tiraram a vida ativamente, não matarás. E segundo, que eles não assistiram passivamente isso acontecer. É diferente. Não matarás é uma coisa. E segundo, você não pode ter o quê? Visto, presenciado e ficado quieto. Olha o que diz o verso 7. E declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, não participaram ativamente, nem os nossos olhos viram quem o derramou. Ou seja, eles não assistiram passivamente isso acontecer. E deixar de cumprir qualquer uma dessas exigências levava à culpa de sangue e ao julgamento. Não fui eu que matei, mas você foi omisso. Você é culpado da mesma forma. Não sou eu que estou matando essas milhares de pessoas que entram no hospital e não têm atendimento. Mas quando nós somos omissos, sabendo o que está acontecendo, a culpa também é nossa. Por isso que eu falei domingo passado que os pecados do Brasil são os nossos pecados. E aí, diz o texto, que eles precisavam fazer um ritual para expiar aquela culpa de sangue, porque recaía sobre eles. Um animal valiosíssimo de um bom rebanho deveria ser pego e sacrificado. Olha aí verso 3 e 4. Então, os anciãos da cidade mais próxima do morto pegarão uma novilha de manada que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga, e a levarão a um vale que nunca tenha sido cultivado nem semeado, onde haja água corrente, e ali quebrarão o pescoço da novilha. Só depois de todo esse ritual é que eles iriam pedir a Deus para remover a culpa daquele assassinato de sobre a cidade. Olha o que diz o verso 8. Ó Senhor, perdoa o teu povo Israel que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Gente, preste atenção nisso. O
O que a Bíblia nos mostra, e aqui é apenas um texto, mas existem outros. O que a Bíblia nos mostra é que a forma como nós respondemos às injustiças sociais, a forma